A paz contigo, a paz convosco, querido videoconferencista. Quem vos fala é Raul Pellegrino, discípulo da Igreja de Deus, sétimo dia. A nossa palestra tem a música, a bela música da Igreja de Deus, sétimo dia. A entrega da Igreja de Deus, sétimo dia da Penha, do presbítero Sérgio. Uma palestra muito interessante que iremos fazer agora, muito importante, que 99,9% dos cristãos não sabem. Não sabem. Os judeus sabem, que a Igreja de Deus sabe. Melquisedeque. Será que só foi um rei e sacerdote? Não, vocês verão uma coisa muito interessante. Antes dos levitas, do sacerdócio dos levitas, houve o sacerdócio de Melquisedeque. Palestra de número 604, 31 de maio de 2008, da Igreja de Deus, da Orgide. Lembre-se, quando eu falar para vocês ler as escrituras, aperte o pause do seu computador ou do seu DVD, leia a parte das escrituras. Então leiam agora, queridos, Hebreus 7, de 1 a 10. Após vocês lerem agora o Hebreus 7, de 1 a 10, vocês leram? Vou ler agora Salmo 110, versículo 4. O verso áureo. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O objetivo dessa palestra é o que? O sacerdócio de Melquisedeque é um assunto pouco conhecido e entendido pela maioria dos estudantes das Escrituras. Procuraremos tratar esse assunto com a maior clareza possível. Não, mas é muito importante o estudante das Escrituras ler na sua Bíblia todos os versículos que eu vou falar para adquirir uma melhor compreensão do assunto. Embora não pareça, esse assunto é importante, pois Jesus, o Messias, foi feito sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A palavra Melquisedeque é encontrada somente em 3 livros da Bíblia: Gênesis, Salmos e Hebreus. Segundo o relato de Gênesis, Melquisedeque era um rei e também um sacerdote do Altíssimo. Gênesis 14, 18, Salmo 110, 4, Hebreus 5 e 6, Hebreus 6, 20, Hebreus 7, 17 e 21. Anote no papel, numa folha de caderno, os textos, depois aperte o pause do seu computador e leia. Vou repetir: Gênesis 14, 18, Salmo 110, 4, Hebreus 5, 6, Hebreus 6, 20, Hebreus 7, 17 e 21. Vamos continuar. Desde Adão até Moisés vigora o sacerdócio de Melquisedeque, pois Abraão, que viveu muitos séculos antes de Moisés, entregava o dízimo ao sacerdócio de Melquisedeque. Veja Gênesis 14, 18, que é uma ordem sacerdotal, uma ordem de uma linhagem do Altíssimo. Veja também Salmo 110, 4, Hebreus 5 e 6 e Hebreus 6, 20. Salmo 110, 4, Hebreus 5, 6 e Hebreus 6, 20. Veja só o que vocês viram, que é uma linhagem sacerdotal. E Hebreus 7, de 1 a 2, também diz o interessante, que vigorou até Abraão ser sacerdote. Então, antes do sacerdócio de Abraão e dos levitas, existia a escola de Melquisedeque, o sacerdócio de Melquisedeque. De Moisés até Jesus vigora o sacerdócio de Levi, ou seja, o sacerdócio levítico, e a partir dali o dízimo passou a ser entregue aos sacerdotes dessa ordem. Hebreus 7, 5.
Mas em Jesus o sacerdócio levítico foi encerrado, pois ele, Jesus, foi feito sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Levi. Hebreus 7, de 11 a 14. Vamos analisar as diferenças entre essas duas ordens sacerdotais. Para ser sacerdote levítico, era necessário ser descendente da família de Levi. Hebreus 7, 5, Números 1, 47 a 53, Números 3, 9 e 10. Do sacerdote de Melquisedeque é dito: sem pai, sem mãe, sem genealogia. Hebreus 7, de 1 a 3. Isso significa que para ser sacerdote desta ordem não era necessário descender de uma família determinada, como era o sacerdócio levítico. Então, o povo do Advento e outros fazem confusão, achando que Melquisedeque não teve família, que era um indigente, um órfão, não sei o que lá, que não fala. Ai, 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 viu? Isso quer dizer o quê? Que não tinha linhagem. Que não tinha linhagem. Sem pai e sem mãe, por quê? Qualquer um podia ser do sacerdócio de Melquisedeque, desde que fosse ungido, tinha unção de Deus e fosse apto. Outro fato importante a ser analisado é que no sacerdócio levítico havia uma idade pré-determinada. Desculpem, queridos. Havia uma idade pré-determinada para iniciar e para encerrar o ministério. Vejam Números 4, 2 a 3, Números 4, 22, 23, 29 e 30, 46 e 48. Mas o sacerdote de Melquisedeque iniciava o seu ministério quando morreu o seu predecessor, Hebreus 7, 3. Então o que acontece? Morria um sacerdote, entrava outro. Por isso é dito, sempre, simples, sem fim de dias. Portanto, não havia idade determinada para iniciar e encerrar esse ministério como do Levítico. Hebreus 7, 3. Agora, para quem Abraão deu o dízimo? Bem, precisamos saber que naquele tempo o patriarca, que era o homem mais velho, tinha a função de sacerdote e rei. E segundo a Bíblia, depois do dilúvio, que ocorreu no ano de 1656, depois de Adão, na era hebraica, o homem mais velho era Noé, que viveu até o ano de 2006 da era hebraica. Então também seu filho tornou-se o homem mais velho, seu filho Sem, pois viveu 502 anos depois do dilúvio, alcançando o ano de 2158 da era hebraica. Já Abraão nasceu em 1948 da era hebraica. Ele viveu 175 anos, alcançando o ano de 2123 da era hebraica. Deu ele o dízimo depois que foi chamado por Deus em 2023 da era hebraica com 75 anos. Portanto, Abraão deu o dízimo a Sem, filho de Noé, pois esse, por ter se tornado o homem mais velho naquele tempo, exercia o sacerdócio de Melquisedeque desde o ano de 2006, da era comum, ainda até 2158 da era comum, quando morreu. Veja Gênesis 5, capítulo 5, de 1 a 29, Gênesis 10, 1, Gênesis 11, 10, 11 a 26, Gênesis 12, 4, Gênesis 14, 18 a 20. Então vejam, outra coisa importante, hein? Vou também citar aqui que Abraão deu dízimo de despojo das coisas ganhadas na guerra, não do seu dinheiro, das suas rendas, das suas posses. E tirando o sacerdócio de Melquisedeque, o dízimo durou até o final do Beit HaMikdash, a destruição do terceiro templo pelos romanos no ano 70 da era comum. Então não há mais levita, não há mais templo, então não tem mais dízimo em nenhuma sinagoga do mundo. E por isso as igrejas de Deus congregacionalistas fazem como a igreja de Deus primitiva,
no passado, não se tem dízimo, só ofertas. Vamos ao questionário, as perguntas para vocês. Em quantos livros da Bíblia encontramos a palavra Melquisedeque? Encontramos somente em 3, Gênesis, Salmos e Hebreus. Quem era Melquisedeque? Um sumo sacerdote e rei, e tinha seus alunos e outros sacerdotes da linhagem de Melquisedeque, como foi Sem, filho de Noé. Como o salmista se refere a Melquisedeque? O salmista fala o seguinte: era uma ordem sacerdotal, ou seja, era uma linhagem de sacerdotes do Altíssimo. Então não era do homem. Foi Deus que fez o sacerdócio de Melquisedeque como os levitas. Qual ordem sacerdotal vigora desde Adão até Arão? Ou a ordem de Melquisedeque. Depois veio os levitas, depois com Arão. Qual ordem sacerdotal passou a vigorar desde Arão até Jesus? Como eu disse, os levitas. A qual ordem Jesus pertence? A ordem sacerdotal de Melquisedeque. Em relação à descendência, o que era necessário para alguém tornar-se sacerdote levítico? Tinha que nascer de um pai ou de uma mãe da tribo de Levi, senão não seria sacerdote. Agora interessante, veja essa pergunta. De Melquisedeque é dito, sem pai e sem mãe. O que isso significa? Que qualquer um podia ser um sacerdote de Melquisedeque, aquele que fosse ungido por Deus e apto para a função. Não precisava nascer da linhagem do rei Melquisedeque. O sacerdote levita tinha uma idade para iniciar e encerrar seu ministério? Sim. Mas o sacerdócio de Melquisedeque não. Quando morreu um sacerdote, podia entrar outro com qualquer idade. A 10ª pergunta de Melquisedeque é dito sem princípio e sem fim de dias. O que isso significa? Que o sacerdócio não tinha início nem fim. Era eterno. Quem era o sacerdote de Melquisedeque, a qual Abraão entregou o dízimo? Sim, filho de Noé. Então vejam, vocês viram o sacerdócio de Melquisedeque. A paz contigo, a paz convosco. Lembre-se, breve Jesus voltará.